Você está sentado? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. Várias coisas aconteceram ao longo desses vários processos que foram apontadas desde o começo, com vício de origem, com problema de individualização das penas e por aí vai. O próprio juiz Luiz Fux, no seu voto envolvendo Jair Bolsonaro e o seu entorno, elencou inúmeros desses problemas que deveriam levar, sim, à nulidade dos processos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Mendonça retém 389 milhões de reais de sindicato do irmão de Lula. É isso mesmo. Montante corresponde ao valor que o sindicato teria recebido desde o início dos acordos com o INSS. O ministro André Mendonça, do STF, ordenou o bloqueio de 389 milhões de reais em bens e valores pertencentes ao Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, Sindinap. A decisão ocorre no âmbito da apuração sobre o esquema bilionário de descontos irregulares de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O Sindinap tem entre os seus dirigentes José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E há horas de reunião com o ministro de Lula, governo Trump detona censura e prisão ilegal no Brasil. É isso mesmo. O deputado Eduardo Bolsonaro publicou no X. A um dia da primeira reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira, o secretário de Tesouro Scott Bessent e o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, afirmaram que a tarifa de 50% imposta ao Brasil não tem origem em fatores meramente comerciais, mas sim de motivações políticas e de direitos humanos. Veja o vídeo. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil, and so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. E vaza documento que revela falsidade ideológica do PGR e medo de Moraes em revelação a Felipe Martins. Vejam o vídeo. Você está sentado? Então, deita. Olhem a bomba que eu vou soltar agora. Descobrimos que a PGR apresentou agora nas suas alegações finais novo documento falso. Exatamente isso. Não bastasse terem prendido o Felipe Martins por uma viagem que ele não fez, não bastasse terem prolongado a prisão de Felipe Martins com um documento falso inserido no sistema migratório americano, agora, terminando o processo do Felipe Martins, a PGR
traz novos documentos. Dentre esses documentos, nós descobrimos documento com assinatura falsa. Exatamente isso. A principal acusação hoje contra Felipe Martins, já que provado que ele não viajou, mudaram o foco, é que ele teria participado de reuniões golpistas. Que Felipe Martins teria participado de reuniões no Palácio da Alvorada em dezembro, onde se discutiu minuta golpista. Como que a acusação quer provar isso? A acusação traz no processo esse documento aqui, ó. Olha só. O que a acusação traz para provar que Felipe Martins participou dessas reuniões é um documento escrito à mão, onde a entrada de Felipe Martins está escrito Felipe. Olha só. Qual é o ponto que eu quero mostrar para vocês? O ponto é que nós provamos que Felipe Martins não esteve no Palácio da Alvorada. E como que nós provamos isso? Nós provamos isso com um documento oficial. Olha só. A acusação trouxe aquele documento manuscrito, que ninguém sabe de onde surgiu. Diferente disso, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, tá? Então já é governo Lula, nós pegamos no Diário Oficial da União, em 2023, prova do registro de entrada nos dias que a PF e a PGR dizem que Felipe Martins esteve no Palácio da Alvorada em reunião golpista. E os dias são dia 7, olha só, não existe dia 7. E dia 9, olha só, não existe dia 9. Então, a acusação começa com aquele documento manuscrito, a gente traz prova oficial, isso aqui nós pegamos do site do Lula, documento oficial, e a gente rebate aquela prova. Não bastasse, agora nas alegações finais, o Ministério Público tenta rebater de novo a nossa prova, sendo que nós trouxemos prova oficial. Olha só, Diário Oficial da União. Sabe que a PGR traz agora um documento manuscrito de novo para tentar provar que Felipe Martins entrou no Palácio da Alvorada. Qual que é o problema? E aqui está a cereja do bolo. O problema é que esse documento que a PGR trouxe, nós temos certeza que é um documento falso. Vejam as assinaturas desse documento. Em vários momentos durante o registro de entrada, o segundo sargento Gomes Neto, ele assina os registros de entrada. Qual que é o problema? O problema é que cada dia o segundo sargento Gomes Neto, ele assina de um jeito, minha gente. Olha só, isso que a PGR acabou de trazer. Num dia, o segundo sargento assina assim, no outro dia ele 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 assina mais forte, no outro dia ele assina de outro jeito. Quando nós olhamos isso daqui, nós pensamos, não é possível. O sargento Gomes Neto, cada dia assina de um jeito. Vamos descobrir quem é sargento Gomes Neto? Nós fomos então pesquisar e encontramos esse processo do segundo sargento Gomes Neto. Não temos nada contra o senhor sargento. Nós só queremos que o senhor seja chamado a ser ouvido, que o senhor forneça a sua assinatura para que se possa fazer um exame grafotécnico, porque inclusive, segundo o sargento, nós acreditamos que usaram indevidamente o seu nome, tá? Por quê? Nós encontramos esse processo civil aqui, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mas dentro desse processo, sargento, nós encontramos um documento, nós encontramos assinaturas suas. E olhem como que o segundo sargento assina. Esse que a PGR diz que assinou os registros de entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada, assina assim e não assim. O que a gente fez então? Nós pegamos tudo isso daqui e mandamos para um perito. Nós contratamos um perito. E quem que nós contratamos a analisar as assinaturas? Olhem só. Nós não perdemos prazo, nós não brincamos em serviço e nós estamos fazendo uma defesa séria. E o Brasil está vendo que Felipe Martins é um inocente injustiçado.
Quem que é o cara que nós contratamos? O perito é economista, advogado, mestre em engenharia de produção, é perito criminal federal aposentado, com 23 anos de atuação em perícias oficiais, tendo exercido funções de chefia no setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. Ele é professor na Academia Nacional da Polícia Federal e presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. É esse o perito que analisou essas imagens. E o que ele concluiu? Ele concluiu que as assinaturas do segundo sargento Gomes, quer dizer, que usaram o nome do segundo sargento Gomes, não são as mesmas. Olha lá. É exatamente isso. E ele conclui, inclusive, que tem outro segundo sargento que também assina em outros momentos, que, Riedrich, né? Que também as assinaturas são diferentes. Olha só, gente. A PGR trouxe nas alegações finais novo documento manuscrito, dizendo não. Esse documento que a defesa trouxe, que pegou do Diário Oficial da União, tá errado. Certo? É esse documento manuscrito aqui que prova que Felipe Martins participou das reuniões. Lembrando, o celular do Felipe Martins, a geolocalização disse que ele não estava nas datas no Palácio da Alvorada. O Uber do Felipe Martins, os registros da Uber dizem que ele não estava no Palácio da Alvorada. As 4 testemunhas, sendo 2 testemunhas da acusação, o general Freire Gomes, por exemplo, foi arrolado pela acusação, disseram que Felipe Martins não estava nas reuniões. Um documento do GSI do Lula, publicado em Diário Oficial, que nós pegamos do site oficial, diz que Felipe Martins não esteve nas reuniões. Agora nós temos que acreditar no Mauro Cid, que não trouxe documento nenhum, e nesse documento que a PGR trouxe agora, com essas assinaturas, como segundo sargento Gomes Neto, todas uma diferente da outra. E por que essas assinaturas não são do sargento Gomes? Porque nós encontramos o documento oficial do sargento Gomes. Eu recortei para preservar a imagem do sargento. Eu tenho esse processo que eu mostrei para vocês, tá? Exportado, e aqui tem as assinaturas e o documento dele. Olhem como que o sargento Gomes assina. Vocês estão vendo a gravidade desse processo que nós estamos? E há quem diga que não é uma farsa. É a famosa e chamada farsa da trama golpista. Será que é por isso que eles querem me destituir do processo? Será que é por isso? Tirem esse chiquine desse processo? Provavelmente seja por isso. Mas nós não iremos nos curvar. Eu sou contratado para defender o meu cliente e eu defenderei o meu cliente até que seja inocentado. Por quê? Inocente é, e o Brasil já sabe. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Nosso querido colega Vinícius Macia, Moraes solta réu do 8 de janeiro após erro judicial. E aí a gente vê então um texto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória a Divanil Natal Gonçalves. Ele estava preso desde abril de 2025. A defesa do réu apontou que houve erro judicial em virtude de informações incorretas da Justiça de Minas Gerais. A Procuradoria-Geral da República também reconheceu o erro. Vou pedir também para o nosso querido Vitor Kunze eu colocar aqui um trecho de uma fala do ministro Alexandre de Moraes para a gente trazer já aqui para a discussão. Vamos ver. Isso iria constar já no meu voto, mas como foi citado da tribuna, até para facilitar o trabalho de Vossas Excelências, há realmente, na página 113 das alegações finais da Procuradoria-Geral da República, a citação de uma prova descoberta num grupo de WhatsApp, eleições 2022, derivada da extração de dados do celular de Flávio Botelho Peregrino, que foi ex-assessor de Walter Braga Neto. Essa prova foi obtida a partir da PET 13299, onde foi determinada a prisão
preventiva do réu Braga Neto e busca e apreensão, que ocorreu no dia 14 de dezembro de 2024. E não houve realmente, como citado da tribuna, não houve por parte da Procuradoria o pedido de compartilhamento dessa PET 13299. Então, não consta nos autos essa prova citada do IPJ 2263992/2025 não consta nesses autos. Agora vamos ouvir a opinião de Rodrigo Constantino. Consta, a gente viu 2 casos diferentes aí, mas que reforçam, né, e escancaram ainda mais o quanto os processos são ilegais. Como que você analisa, né, esses novos episódios aí, se você acredita que de fato pode ser que haja aí uma anulação dos processos do 8 de janeiro? Então, essa seria minha conclusão óbvia, né? Porque esse não é um caso isolado. Esse não é um caso isolado de erro, né? Várias coisas aconteceram ao longo desses vários processos que foram apontadas desde o começo, com vício de origem, com problema de individualização das penas e por aí vai. O próprio juiz Luiz Fux, no seu voto envolvendo Jair Bolsonaro e o seu entorno, elencou inúmeros desses problemas que deveriam levar, sim, à nulidade dos processos. Esse é um caso de alguém menor, que não recebe tanto holofote da mídia, e passa batido. E o Alexandre de Moraes acha que basta falar isso. Realmente não constava, né, na denúncia final da PGR, nos autos. Então, vida que segue. Né? E como é que fica o sujeito que ficou preso alguns meses e paga um preço alto disso, de imagem, de tempo que não volta com a família, né? Então, de novo, esse é um deslize, digamos assim. A gente sabe que esses processos todos foram feitos nas coxas, foram feitos em lotes, né? O lote tal, que era para agilizar e criar a narrativa de tentativa de golpe, cujo objetivo era chegar até o julgamento do Jair Bolsonaro, o que aconteceu. Tanto é que o próprio Barroso já andou dizendo que é a favor, sim, da reavaliação da dosimetria dos bagrinhos. Porque os bagrinhos, né, nas palavras do ministro, e aí está um caso de um bagrinho que pagou um preço alto porque houve um erro, né, do PGR, os bagrinhos, eles serviram a um propósito. Qual foi? O propósito de alimentar a narrativa de que estávamos lidando com um esforço coordenado, armado, para dar um golpe no Brasil. E você precisa incluir nesse esforço a Débora Cabeleireira. Você precisa incluir nesse esforço quem estava lá com uma bandeira do Brasil e uma Bíblia. E que, de alguma forma, foi preparar o terreno para esse golpe. Então é tudo tão pouco crível, é tudo tão ridículo, é tudo tão cheio de erros primários desde o começo do processo, né, que tudo, só tem uma solução para isso num país sério, tudo tinha que ser rasgado e anulado. E claro, no mundo ideal, Alexandre de Moraes viria a público pedir perdão, se arrepender de forma sincera, né, e, como prova para tanto, entregar as suas mãos para algema. E tinha que ser preso para pagar por tantas vidas destruídas pela criação de uma narrativa que visava tão somente pegar, com algum pretexto que fosse, Jair Bolsonaro. Então, eu lamento muito por todas as vítimas desse processo ilícito desde o começo. Temos vários casos apontando nessa direção. A gente sabe por que isso aconteceu. Porque eles estavam esperando justamente para o julgamento do núcleo duro, digamos assim, da turma do Jair Bolsonaro, que sequer estava no país nos dias das manifestações, não incitou nada, mas ficou como o arquiteto responsável por cada grupo se movendo no tabuleiro. Né? Débora Santos foi um personagem importante na trama desenhada por Jair Bolsonaro para dar um golpe no país, pegando um batom e pichando uma estátua. E eles querem que acreditemos nisso. Então é tudo ridículo demais, só tem um destino para esse processo
se o Brasil pretende ser levado a sério novamente um dia, que é anular.